Olá, queridos alunos, queridas alunas da Unicesumar. Estamos aqui para mais um encontro da Semana de Conhecimentos Gerais e é um prazer imenso estarmos aqui. Eu sou a professora Daniela, professora do curso de Serviço Social aqui do EAD. E estou hoje com uma convidada maravilhosa, que é a professora Suzane. Olá, professora Suzane, tudo certo? Olá, Dani, tudo certo? É um prazer estar aqui com você e estar aqui com todos os alunos da Unicesumar para esse bate-papo, essa conversa leve para um assunto extremamente importante, né, Dani? Que a gente consiga discutir. Como é que se promove inclusão em tempos de guerra? A propósito, o tema do nosso bate-papo de hoje é inclusão em tempos de guerra e paz. E eu te pergunto, o que é guerra? Quando eu falo em inclusão, falo em guerra, falo em paz, o que vem à sua mente? Principalmente essas três palavras: inclusão, guerra, paz. Como você construiu esse conceito ao longo da sua vida? Então, para eu pensar o conceito de inclusão, eu te convido a pensar sobre cultura. Que cultura é essa, professora? Cultura de morte. Você já ouviu falar em cultura de morte? Então nós vamos conversar um pouco agora sobre exclusão. Nossa, mas elas vão falar de inclusão e nós vamos começar com exclusão? Vamos começar. Vamos começar do contrário, com professora. exclusão. Então nós vamos voltar lá na Grécia Antiga, que acontecia o seguinte: com o nascimento de uma criança, ela passava por uma avaliação. Ela passava por uma avaliação física. E se por acaso ela tivesse uma deficiência, a criança simplesmente era sacrificada. Ela tinha um defeito? Uma deficiência física. Nasceu com defeito, Vamos sacrificar, vamos descartar essa criança. Mas qual que era o objetivo? O objetivo era que apenas as pessoas que fossem considerados bons soldados permanecessem. Então lá atrás, mesmo em tempos de paz, a gente falava em sacrificar crianças para que, em caso de uma guerra, né, nós não tivéssemos pessoas, né, naquela concepção que pudessem prejudicar uma possível vitória. Então, se eu tivesse pessoas com deficiência no meu time, vamos dizer assim, corria o risco de eu perder a guerra, porque meu time era fraco. Exatamente. Então, eliminemos os fracos, então, para ter um time bom para ganhar a guerra. Vamos pular lá da Grécia Antiga e vamos para a Segunda Guerra Mundial? Vamos. Na Segunda Guerra Mundial, em virtude da quantidade de pessoas que ficaram deficientes, né, por conta da guerra, começou-se a se pensar como vamos incluir essas pessoas. Né? Então, depois, quando a gente veio com a ONU, lembra? Logo depois da Segunda Guerra, nós viemos com tratados internacionais, com Convenção de Direitos Humanos. Sim. E aí nós tivemos algo que veio para quê? Vamos tentar incluir, tá? De que forma? Vamos considerar todos como iguais. Então, nós vamos falar em liberdade, nós vamos falar em igualdade. Tá? E a partir daí, foram se abrindo para a inclusão. Vamos começar a discutir sobre isso. Então, assim, temos a guerra no primeiro momento. Em virtude da guerra, nós temos uma exclusão por conta de que muitas pessoas ficaram incapacitadas, né? Muitas pessoas perderam um membro, muitas pessoas ficaram cegas, muitas pessoas ficaram surdas. E como que nós vamos resolver isso? Não podia descartar igual na época da Grécia, professora? Então. E aí? Foi isso que aconteceu. Vamos agora falar de paz. E quando a gente fala de paz, a gente não pode mais excluir. Não faz mais sentido isso. Não faz mais sentido. Então, nós começamos a pensar em inclusão. E aí eu pergunto, professora Dani, vamos agora para o momento atual, tá? Vamos sair de lá, pensamos em exclusão lá atrás. E hoje, se a gente for pensar nessa guerra que está acontecendo, né? Rússia e Ucrânia.
Ok. A gente consegue falar em exclusão utilizando, por exemplo, os deficientes físicos. É um cenário doloroso, dolorido e doloroso, né, que nós trazemos. E ela me pergunta, será que a gente consegue pensar em exclusão nessa guerra atual? Eu consigo pensar em inclusão. Elas conseguem acessar um ônibus, ela consegue acessar a sua OBS, de repente, para ir ao médico, que é um direito garantido. E aí a professora já no começo falou dos direitos humanos. Gente, e aí, como é que faz? Você já se perguntou? Eu te pergunto. Gente, como é que funciona essa inclusão? Isso que nós não somos um país em guerra, mas onde a violência estrutural, ela impera, né, professora? Então, como é que é isso para você, meu aluno aí, minha aluna em casa? Né? Olha só, professora Dani, eu quero fazer aqui, né, um parêntese. Se a gente for olhar na teoria, né, o Brasil é signatário, a Rússia, a Ucrânia, todos são signatários de inúmeros tratados internacionais que visam essa inclusão. Signatário assim, quer dizer concordo, assinei esse tratado, concordo que deve haver essa inclusão, tá? Tratados internacionais, então eles se reúnem em determinado local, os representantes daqueles estados, né, daqueles países, assinam o tratado e concordam. Mas não basta que sejam signatários. Há necessidade de que esse tratado passe a valer dentro daquele país e que o país trabalhe para colocar isso em prática. Okay. De que forma? Criando políticas públicas. De que forma? Trabalhando, não apenas temos uma lei, mas temos como praticar essa lei, temos como colocar em prática. Então, quando eu falo que essa questão de inclusão, a gente tem que pensar no caso da guerra, sim, mas principalmente no momento de paz, é porque no momento de paz é onde nós teremos a efetivação dessa inclusão. Porque no momento de guerra, isso não vai acontecer. Me desculpa, mas a gente pode até tentar, né? Então, mas é um trabalho que é feito no dia a dia. No dia a dia, tá? Então, se eu não tiver rampa de acesso para a pessoa subir a rua, eu não vou ter acesso a bunker, eu não vou ter corredor humanitário que sobreviva a essa exclusão. Exato, porque aí a exclusão, ela só estampa, quando acontece a guerra, ela só escancara situações que já existiam. Tá? Então vejam isso, quando há um momento de crise, a pandemia trouxe isso também. A pandemia estampou muitas questões que estavam ali protegidas. Então, pensar na política de educação, a criança que não tem acesso à internet, a criança que não sabe ler, que é surda, como é que ela vai acessar? A professora não sabe a Libras, enfim. A pandemia chegou e aí? É a mesma coisa. Então, os momentos de crise, os momentos de guerra, elas revelam realmente a efetividade ou não desse movimento, dessas políticas que visam garantir as inclusões. E, como a professora falou, só existe esse movimento de discussão acerca da inclusão porque nós temos a exclusão. Se nós não tivéssemos exclusão, não precisariam tantas políticas inclusivas, políticas que pensem o que nós chamamos de minoria. Eu não estaria discutindo aqui com a professora Suzane hoje inclusão. Se há inclusão, questione. É porque tem o seu contraposto, sim. Pode fugir da guerra? O cego, é possível ele fugir da guerra? Sim, se eu tiver pensado todo esse cenário antes. Tá? Todo esse movimento. Professora, suas considerações finais, por favor? Bom, então, para finalizar aqui essa conversa, que foi muito produtiva. Pode trazer o café, o chá, eu espero que você em casa também. Você está em casa, você consegue, né? Pegar sua xícara, seu café, sua bolachinha. Participar dessa conversa aqui com a gente. Eu gostaria de colocar como inclusão
não só essas pessoas que nós estamos tratando como minorias aqui, mas os seus familiares também. Porque é impossível que uma mãe deixe o seu filho, né, nessa situação que nós colocamos lá no início, numa situação de guerra. Se ele não consegue sair, a mãe não vai sair. O familiar não vai sair. Ninguém sai correndo. Então, toda essa inclusão que a gente fala, a gente não está falando apenas para aquela pessoa, mas para aqueles que estão ao seu redor, para a sua rede de apoio. Não basta eu pensar em inclusão apenas para aquele que está sofrendo essa questão. Naquele momento de dor. Exatamente. Eu preciso pensar em inclusão também para o familiar, para a rede de apoio. Se eu não tenho como sair, o meu familiar não vai sair. Ele vai me apoiar. Então, em tempos de paz, eu preciso pensar, né, que uma mãe, por exemplo, ela pode ter um horário diferenciado de trabalho. Né? Isso é inclusão. Isso é inclusão. Né? Para poder buscar o filho em determinado momento. Né? Então, eu penso isso desde ali da base, desde a rede de apoio. Tá? Então, eu gostaria de finalizar essa nossa conversa sobre inclusão em tempos de guerra e paz, né? Nessa questão justamente de não levar em consideração apenas o considerado excluído, mas aqueles que estão ao seu redor. Pensar em liberdade, mas pensar ao mesmo tempo em dignidade. Tá? Se eu coloco a dignidade em primeiro lugar, eu vou conseguir atingir essa inclusão que eu tanto falo. Exatamente. Eu posso marcar a segunda, terceira rodada e aí a gente vai trazendo pontos, tá? Então essa foi uma grande pincelada. Agradeço, professora Suzane, por ter aceito o convite. Muito obrigada. Obrigada a você que acompanhou esse momento nosso, esse bate-papo, porque eu sou só um pouco inquieta, né? Mas as ideias vêm vindo, pessoal. E aí, de atingir você, de te provocar, de te levar a refletir, porque dentro de cada profissão, esses pontos, essas discussões, elas estão inseridas não só a você enquanto cidadão, como cidadão principalmente, né? Enquanto CPF aí, temos isso por princípio, por obrigação, temos uma Constituição que nos coloca isso. Mas enquanto profissionais que vocês serão, como eu vou começar a trabalhar inclusão em tempos de paz? Vamos pensar? Considerando todos esses elementos que nós deixamos aqui. Nós deixamos 2 textos de apoio para que vocês possam aí se organizar, que vocês possam buscar leituras. Vocês têm aí os nossos nomes, as nossas redes sociais, nos busquem. Somos professoras aqui da casa da Unicesumar. Eu sou de Londrina e Maringá, professora Suzane de Londrina. Vocês podem nos acessar a qualquer momento. Agradecemos o convite, não é mesmo? Das coordenações. E eu espero aí que tenhamos contribuído muito para a formação de vocês. Um grande abraço, fiquem bem e até uma próxima oportunidade. Obrigada, professora. Eu que agradeço, desejo que vocês sejam realizados nas profissões que escolheram e que preguem essa inclusão que nós tanto falamos nessa aula de hoje. Muito obrigada pelo convite e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.